Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados e deputadas. Inicio a minha fala para falar a respeito do Novembro Azul, no qual se pretende iniciar uma campanha de prevenção do câncer de próstata. É importante que o governo, que essa casa e que todos os setores da sociedade se unam nesse sentido. O câncer de próstata, hoje, é a neoplasia, o câncer mais comum acima de 65 anos, disputa aí com o câncer de pulmão, mas ele é perfeitamente passível de cura quando o diagnóstico é feito precocemente. Então, dessa maneira, há que se incentivar as campanhas preventivas, porque aí está a possibilidade de reverter um quadro que, se não for dessa maneira, vai caminhar invariavelmente para a morte. Então, é importante fazer essa lembrança de que se iniciou em novembro, o Novembro Azul, que se pretende prevenir o câncer de próstata. Eu tenho vindo a essa tribuna para falar da educação pública. Ontem falei sobre um determinado assunto, hoje vou abordar um outro assunto. Então, já tratamos aqui do aumento zero, esse ano, dos professores do Estado. Em função dessa crise econômica, criou-se uma justificativa para não se dar o justo aumento dessa categoria. Então, os professores esse ano terão 0% de aumento salarial. Nem mesmo a reposição das perdas inflacionárias, direito constitucional, a categoria vai ter. Então, esse é um ponto que precisa realmente ser pensado pela sociedade do Estado do Rio de Janeiro, pela sociedade fluminense. Como podemos falar de uma saúde, de uma educação de qualidade, se temos o grande ator da educação, que é o professor, trabalhando sem o devido reconhecimento, sem a devida reposição daquilo que é básico, que é o seu salário. Falamos aqui também de um outro viés, a violência nas escolas, em função de uma política equivocada, na qual se terceirizam as atividades de apoio nas escolas estaduais e se colocam lá pessoas mal remuneradas, que muitas vezes não recebem o salário em função do Estado não pagar as empresas contratadas, ou essas empresas contratadas não pagarem os seus profissionais, e pessoas colocadas lá sem a menor condição de exercer uma atividade que contribua para a formação dos alunos da escola pública. Nós precisamos entender, deputada Tia Ju, que não é só o professor numa escola que contribui para a educação desse aluno. Todo corpo de funcionários também tem a sua contribuição a dar. E nós não podemos aceitar que pessoas desqualificadas para aquela função sejam colocadas para exercer uma função de coadjuvante na educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Mas o assunto que me traz hoje aqui foi o que motivou a discussão na Comissão de Educação. A superlotação nas escolas do Degás. Com certeza, essa superlotação vem atrelada a uma política pública de segurança totalmente equivocada. E eu falo equivocada baseado no que o próprio secretário de Segurança Pública, o Beltrame, coloca lá. Uma política que se alicerça na militarização das comunidades, na simples ocupação policial armada das comunidades, sem que o Estado traga aqueles benefícios que qualquer sociedade precisa, que são obrigação do Estado, que é a escola de qualidade,
que é uma educação de qualidade, que é o lazer dessas comunidades, que não tem outro amparo, a não ser o próprio Estado. É importante colocar isso aí. Então, essa política equivocada de militarização coloca lá o bandido e o mocinho, um de cada lado, como se isso fosse a solução. E acontece exatamente o seguinte: o tráfico de drogas arregimenta aquelas crianças como única forma de trabalho para aquelas comunidades e gera exatamente essa superlotação das unidades do DEGASE. E é importante chamar atenção para esse fato. Essa semana, amanhã vamos discutir a privatização pedida, pensada pelo governo estadual, que, na minha maneira de entender, está ligada exatamente a isso. Vamos produzir mais contraventores, vamos produzir mais pessoas à margem da lei ou fora da lei, para, num determinado momento, enchermos os presídios privatizados e garantir que esses empresários que vão explorar a prisão, as penitenciárias, tenham o devido retorno. Estou falando isso agora. Isso vai acontecer num futuro bem próximo, a partir do momento que se começa a falar nessa privatização do sistema penitenciário. Então, nas unidades do DEGASE, impressionantes os números relatados pelo próprio DEGASE. Em 2010, eram feitos 10 atendimentos por dia. Hoje, são feitos 25 atendimentos por dia. Em 5 anos, passamos de 10 atendimentos por dia a 25 atendimentos por dia. Isso mostra exatamente o que para nós? Que a política de retirada dessas crianças está em franco processo de prioridade. Crianças que são detidas, retiradas por atividades que não são violentas, por atividades que não trazem risco para a vida das pessoas, são enquadradas dentro da mesma maneira e são retiradas e colocadas na unidade de DEGASE, contribuindo para aquela superlotação. Então, nós vemos um outro fator. São colocadas crianças junto com outras que foram retiradas, está me faltando o termo correto, foram retiradas do convívio da sociedade por atividades de maior grau de violência. E são todas colocadas dentro de uma unidade superlotada. E o que é que acontece lá dentro dessa unidade? Essas crianças, obrigatoriamente, passam a se juntar a uma ou outra facção dentro de unidades superlotadas. E aí vem um outro problema, senhores deputados. Nós temos crianças juntas dentro de uma facção e outras dentro de outra facção e colocamos todas essas crianças numa unidade superlotada, na qual os pontos de atrito entre essas duas facções obrigatoriamente vão aumentar. E teremos o quê? Teremos o aumento que já está constatado no número de mortes dentro dessas unidades. Então, essa é a situação que está se colocando aqui. E nós, que falamos das mortes dentro dos presídios da ditadura, puxamos essas coisas do passado para justificar ações atuais. Nós temos que entender que, da mesma maneira que aqueles presos, aqueles presos nas prisões da ditadura, os jovens estão sob a tutela do Estado e eles têm que ter a sua integridade física garantida. E, acima de tudo, senhora presidente, eles estão ali para serem reinseridos na sociedade. E o Estado está falhando, e falhando muito, na construção dessa política. Nós precisamos realmente rever essa situação.
sob pena de estarmos aqui contribuindo por uma política de mata e morre, que no fim das contas vai ameaçar cada vez mais a sociedade fluminense. Obrigado, presidente.